O que eu faço determina quem eu sou. Amém? O que eu faço determina quem eu sou. A Bíblia ela nos dá N motivos para nós pensarmos e ter uma reflexão. Inclusive, eu já encontrei muitas pessoas que pensam o que eu penso. E essa linha de pensamento é bíblica. Tudo começou no Éden, amém? Tudo começou no Éden. A vida começou no Éden, a terra, o mar, a terra seca, tudo começou ali. A existência de todas as coisas, depois ele colocou o Éden, e ali começa a existência do homem, e um relacionamento entre o homem e Deus. Tudo isso foi quebrado. Esses rios que nós lemos ali são fatos verídicos, não são histórias, existem mesmo. E é claro que hoje esses ouros, essas pedras preciosas estão escondidas, por isso que o Senhor falou assim, eu vos darei os tesouros escondidos. Tem coisa que está escondida, tem coisa que você não vê, mas Deus vê, Deus sabe onde está. O coração do homem tem coisas escondidas que nem você sabe, informações que você recebeu e você não lembra desde pequeno, talvez até mesmo dentro do ventre da tua mãe, você recebeu informações, recebeu momentos, recebeu feridas que nem você lembra. Assim se chama cura interior, curar coisas que você nem sabe que está no teu interior. Então o Senhor ele nos fala que existem coisas que estão verdadeiramente escondidas. Não significa que elas não existem mais. Elas só estão escondidas. Se nós deixarmos o Senhor trabalhar na nossa vida, Ele tem como entrar e penetrar no mais profundo do nosso interior e trazer para fora tudo aquilo que está escondido. Mas é necessário que eu deixe. Zaqueu estava em cima de uma árvore e ele subiu numa árvore, não foi para ver a escola de samba passar, não foi para ver o povo dançar, não foi nada disso. Ele subiu numa árvore porque ele tinha uma estatura pequena e ele queria ver o Senhor Jesus. E Jesus disse assim, Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje me convém pousar em tua casa. Houve um esforço daquele homem para que Jesus entrasse dentro da sua casa. O mais interessante é que o Senhor Jesus, ele disse assim, quando o Zaqueu, ele diz, olha, de todo mundo que eu roubei, de todo mundo que eu defraudei, de todo mundo que eu enganei, eu vou devolver, e devolver 4 vezes mais. E Jesus disse assim, hoje chegou salvação nesta casa. Então significa que quando o Senhor entra dentro de nós, alguma coisa acontece. Quando diz a Bíblia que ele entrou dentro da casa de Zaqueu, e ali houve salvação, ele não está falando somente de uma casa física, ele está dizendo o seguinte, que quando eu sou convidado para entrar em uma casa, quando eu sou, ou então quando eu bato na porta, essa porta se abre, alguma coisa acontece. E ele disse assim, Zaqueu, hoje chegou salvação nessa casa. Por quê? Porque houve frutos. Houve uma transformação para aquele homem dizer assim, olha, Senhor Jesus, eu estou aqui neste momento sendo confrontado pelo Teu Espírito Santo, e eu quero mudar, eu quero melhorar, e aquilo que eu fiz de errado eu quero fazer correto. Então são coisas na nossa vida que muitas vezes, talvez pela cultura que Zaqueu vivia, era normal. Era algo correto para ele, era algo que para ele poderia ser algo normal, ele poderia continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Mas na verdade, o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica de todo pecado, amém? Amém? Na verdade, o sangue do Cordeiro é sobre as nossas vidas, sobre a casa do Senhor, amém? Glória a Deus. E o Senhor, Ele sabe como transformar e trabalhar numa vida. Amém, igreja? Por isso, muitas vezes, nós tentamos fazer, e a palavra do Senhor diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o único que sabe convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e transformar não somente o seu exterior, mas acima de tudo, o seu interior.
Graças a Deus que quando eu me converti, eu fui para uma igreja que não era legalista. Ninguém falou assim, ó, eu não usava brinco, mas tudo bem, se eu usasse, ninguém falou, arranca o brinco, arranca isso, para com aquilo, para de beber. Ninguém falava nada para mim, graças a Deus. Chegou um momento que o próprio Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Começou a trabalhar dentro de mim de maneira que eu pensei assim, peraí, o que eu estou fazendo não está me agradando mais, está me entristecendo. Se eu estou triste, imagine Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 2. Igreja linda e maravilhosa, igreja de Éfeso. Arrependa-te, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. As primeiras obras eram aquelas que havia uma sede, uma necessidade de estar perto de Deus, de ouvir Deus falar, de estar na porta da igreja antes de abrir, de vir ao culto, até mesmo quando não tinha dia de culto. Pastor, você tem que fazer mais culto. Quem já chegou neste momento? Isso se chama primeiro amor. Não vejo a hora de chegar o dia de culto. Nossa, vou ter que esperar até quinta-feira, vou ter que esperar até domingo. Não aguento. Primeiro amor. E se isso não continua perdurando dentro de nós, se essa chama, se essa alegria não continua perdurando dentro de nós, é porque nós perdemos o primeiro amor. Eu já ouvi pessoas, irmãos, falar que não foi para a igreja no domingo porque teve que mover algumas coisas dentro da garagem. E pode ter certeza, essas coisas não demoraram 1 ou 2 horas, e poderia ter sido feito depois. Mas quando a pessoa ela perde o primeiro amor, ela troca tudo. Ela troca tudo. E ela tenta achar desculpas para justificar a sua ausência, quando na verdade o nosso problema não é com o homem, é com Deus. É com aquele que eu digo que eu adoro e eu amo, que Ele é o primeiro em minha vida, que Ele é a prioridade da minha vida, que na qual muitas vezes a gente não precisa falar, a gente tem que fazer como Abraão. Eu vou provar para o Senhor que eu te amo. Eu vou te provar, Senhor, que eu te amo. Eu vou entregar tudo que eu tenho, o que eu mais amo na minha vida, por amor a Ti. Que foi o momento que o Senhor pediu seu filho Isaque. Então nós temos entendido nesses dias de hoje, irmãos, que tudo isso foi quebrado no Éden. Se você analisar o povo antigamente, ou o povo quando estava junto com o Senhor, daqui a pouco parava, não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente. Mas o princípio que Deus aplicava era sempre os mesmos. Para quê? Para trazer o povo de novo. Porque o povo estava se distanciando, estava se esfriando. Moisés, ao subir no monte, pelo fato de Moisés estar falando com Deus face a face, recebendo as tábuas da lei, diz a Bíblia que o povo lá embaixo começaram a construir um bezerro de ouro. E a gente fala às vezes, né, que povo ingrato, que povo idólatra. Pegaram todo o seu ouro e derreteram e levantaram um bezerro de ouro. Quando na verdade aquilo é simplesmente uma simbologia de troca de amor. Não é o fato de ser o bezerro, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma praia, pode ser um shopping, pode ser uma televisão. Eu já preguei sobre isso aqui um bom tempo atrás, que muitas vezes nós levantamos bezerros de ouro também. E esses bezerros de ouro, infelizmente, é verdadeiramente, como diz a Bíblia, é o tesouro. Onde está o teu coração, onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. O bezerro de ouro não é nada mais, nada menos que um objeto que eles levantaram para se apoiar. E eles disseram, vamos adorá-lo porque ele nos tirou da terra do Egito. Olha que mentira. A pessoa, quando ela começa a se desconectar com Deus, quando ela começa a se esfriar com Deus, começa a aparecer coisas na mente dela que diz que é verdade, mas na verdade são mentiras. E o Senhor veio para destruir todas essas mentiras, porque elas muitas vezes querem nos fazer escravos. Quando uma vez o Senhor nos libertou, diz a Bíblia, verdadeiramente sereis livres, salvos, transformados. Vós não sois mais os mesmos, não sois mais escravos, mas hoje vos chamamos de amigos, servos. Isso é o que Deus criou no Éden, era o que Ele queria com o homem, Ele queria andar com o homem todo dia, virada do dia. Adão, como é que está você, Adão? Diz a Bíblia que todos os dias, na virada do dia, o Senhor vinha no Éden e conversava com Adão. Será que Deus chegava para Adão e falava assim, aí Adão, quantas maçãs você comeu? Abriu aquela jaca, Adão? Ou Adão, você abriu aquela jaca, comeu dela, estava madura, estava boa? Jogou água ali nas rosas, Adão, fez alguma coisa que hoje, Adão? Eu não acredito que Deus falava isso com ele.
Eu acredito que Deus conversava com ele, lhe dava projetos, e falava, ensinava Adão, mostrava a Adão o que fazer. E tudo isso foi quebrado no Éden. Só que tem uma coisa que me chama a atenção. Quebrado foi, sofremos com isso, perdemos muito, sim. Mas se você parar e prestar atenção, desde o início da quebra da intimidade com Deus, Deus sempre trabalhou em prol de uma coisa: reativar o homem a Deus. Tanto é que o seu primeiro plano seria entregar o seu filho. Assim o fez. Entregou o seu filho naquela cruz, morreu por nós, reativando, religando o homem a Deus. Porém tem uma coisa, irmãos, que foi quebrado no Éden, e desde lá para cá, depois o diálogo entre Deus e o homem. Por quê? Por que Deus tem uma necessidade tão grande de religar nossos ouvidos com a voz que vem dos céus? Por que Deus se empenha tanto por isso? Por que Deus ele faz tanta questão de que nós, homens, possamos dialogar com Deus? E quando falamos dialogar, já pensamos logo na oração. Sim. Dialogar com Deus e orar? Sim. Temos que orar? Sim. Mas existem momentos que a gente tem que se calar para ouvir Deus falar. Às vezes tem gente que gosta de orar 1, 2, 3, 4, 5 horas. Só falou. E diálogo é entre duas pessoas. Um fala e o outro escuta. Só que às vezes a gente quer falar e quer que Deus escuta o tempo todo. Verdade. Pastor, o senhor é contra? Não, temos sim, mas existem momentos. Nós precisamos saber discernir os tempos. Existem momentos que nós precisamos ouvir Deus falar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias o mundo estaria de cabeça para baixo. As pessoas estariam se dando em casamento. Para pensar. Já não se casava na época antiga? Jesus não estava numa festa de casamento? Estava. Você acha que porventura, que quando o Senhor Jesus disse assim, que nos últimos dias se dariam em casamento, ele está falando de homem com mulher? Não, está falando de homem com homem, mulher com mulher. Se dariam em casamento. Se entregariam aos seus gêneros. Irmãos, a guerra maior hoje, a maior guerra hoje, está no homossexualismo e no lesbianismo. É boneca vestida de boneca com órgão de menino. Vestida de vestidinho. Mandaram um vídeo para mim, apesar de que a Cláudia olhou, e um outro site mostrou. Eu comprei uma boneca, agora vamos ver se isso é verdade. E aí veio a boneca. Não, é menina, irmãos. Então, aquilo, eu não sei, para mim aquilo ali foi alguma coisa da companhia, só para poder quebrar um pouquinho, porque repercutiu muito feio. A pessoa mandou, falou, irmãos, olha aqui, olha, minha filha ganhou uma boneca, ela acabou de fazer 9 anos de idade, a boneca chama, sei lá o nome, e olha que coisa linda, os olhos verdes, lacinho, vestido, coisa linda, irmãos. E a filha chegou e falou, mamãe, eu estou confusa, 3 anos de idade, estou confusa. Por quê, filha? Porque eu não sei se essa boneca é menino ou é menino. Me explica, mamãe. E aí? Eles estão tentando impor de qualquer maneira na sociedade, na escola, em tudo quanto é lugar. E nós não podemos falar contra, porque se falar, somos homofóbicos. Exatamente. Agora, olha que interessante, eu estava lá na televisão, no Brasil, 3 semanas atrás, 1 semana e meia atrás, e eles estavam entrevistando na Avenida Paulista, que infelizmente é onde tem a parada gay deles, né, que eles fazem. E ali pararam um casal. Olha o cúmulo do absurdo. Pararam um casal. Uma menina, toda trajada de homem, mas realmente querendo ser homem, e uma mulher, que era homem. Para pensar.
A menina quer ser homem. A menina quer ser... Não, escuta essa. A menina quer ser homem. E com o papel de homem ela quer ter uma mulher que é homem. Faz sentido? Pelo amor de Deus, me explica isso. Eu pirei. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não é mais fácil então ela pegar uma mulher de verdade? Não, ela quer uma mulher que é homem porque ela é mulher. Parou para pensar? Se um dia eu enjoar, pelo menos tem um homem. Eu não estou te confundindo. É uma mulher querendo ser homem que pegou um travesti que diz que é mulher, mas é homem. Não tenho que explicar. Por que ela então já não pegou logo então a mulher? Porque o homem é mulher. Que no qual não é mulher, é homem. Na cabeça dela, ela tem uma mulher, mas na realidade ela tem um homem. Hello? Abre a cabecinha, pelo amor de Deus. Entendeu? Ela pegou uma mulher, mas na verdade ela tem um homem e ela é mulher que quer ser homem. Agora, para. Escuta. Olha o que está entrando nas escolas. Tudo isso, irmãos, é falta de Deus. Tudo isso é falta de Deus. E aí vem a responsabilidade da igreja. Não temos feito o papel que deveríamos fazer. Não temos feito o papel que deveríamos fazer. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Isso é um principado. Nós estávamos andando no centro da rua, no centro do Rio de Janeiro, ali no centro da cidade, caminhando por ali, na calçada, vestido todo vermelho, escrito, vestido de pomba gira. Meu! Vontade de rasgar tudo aquilo, a gente não pode, é claro. Mas eu falei, meu Deus do céu, o povo está descarado hoje. Está tudo descarado. E ali o povo compra as coisas achando que está comprando uma coisa natural, quando na verdade está fazendo vínculos com Satanás. Trazendo coisas malditas para dentro de casa. Irmãos, tem gente que não dá valor a essas coisas, escuta. Eu vou falar porque eu tenho certeza que se você vasculhar a sua casa, você vai achar alguma coisa. Tem gente que não dá valor a essas coisas. Mas quando Josué, ele destruiu Jericó, Deus disse assim, Josué, não traga nada de lá, porque tudo que está naquela cidade é maldito. E Deus disse assim, mata todo mundo, porque todo mundo também é maldito. Só sobra Raabe e sua casa. Se alguém porventura deixasse um homem e uma mulher vivo, estaria andando com coisas malditas, certo? Certo? Só que, infelizmente, Acã e sua família resolveu pegar uma das taças de ouro. Era ouro, bonito, não tem nada demais. Sabe aquele crente que nada tem nada demais? Tem nada demais. Qual é o problema, pastor? É uma foto, uma lembrancinha. Não, isso é uma unha, que no qual o próprio Moisés disse assim, no Egito não vai ficar nenhuma, porque uma unha é o suficiente para Satanás vir e visitar você, sua casa e sua família. E aí o que aconteceu? Pode ficar em paz, não se preocupa não, criança, não me preocupa. O que aconteceu? Josué, ele chega e diz assim, olha, vamos lutar agora contra a cidade de Ai. Mas olha, meu senhor, nós já vimos, o povo é fraco, o povo é frajuta, não precisa nem mandar 3, 4, 5 mil homens, não, é muito, é demais, porque lá a gente já venceu com certeza a guerra. E aí eles vão guerrear. Quando eles chegam, o que acontece? Eles perdem a guerra.
Josué falou com Deus, falou: Senhor, o que é isso? Quer dizer que o Senhor me faz eu vencer Jericó, eu venço aquela cidade que era indestrutível, aquela fortaleza, o Senhor foi conosco, e agora a cidade de Ai, a gente perde para eles? E Deus disse o que para Josué? Josué, tem objeto no meio de vocês que eu não aprovo. Eu vou tentar traduzir um pouquinho mais light, porque tem gente que às vezes quando a gente fala o pé da letra, tem coisa que é anátema, é maldito. Às vezes a gente tem que traduzir um pouquinho o pé da letra para as pessoas entenderem que ela tem coisa dentro de casa que às vezes para ela não tem nada demais, mas para Satanás é o suficiente para mexer com a tua casa. E Deus disse assim: Josué, no meio do meu povo tem objeto que eu não aprovo. E enquanto isso não for retirado e jogado fora, no lixo, se necessário, queimar, vocês vão perder todas as guerras. Isso te diz alguma coisa? Tem guerra que a gente já deveria ter vencido há muito tempo. Tem guerra que a gente não poderia estar perdendo, mas se estamos, é porque tem alguma coisa. E às vezes a misericórdia de Deus é tão grande que Ele fica tentando enviar os seus profetas para falar: ei, acorda, acorda, joga fora aquela camisa, joga fora aquele objeto, joga fora aquela foto. Irmãos, ela vai lembrar. Nós tínhamos um casal de pastores, amigo nosso, ela também vai lembrar. E a esposa desse cara vivia doente, ainda é assim um pouco, vivia doente, ela estava em cima de uma cama, parada, paralisada, ela não mexia nada, Fomos lá, eu, pastor, o outro pastor, fulano, cicrano, beltrano, na hora que entramos dentro da casa, irmãos, parecia o céu, cheio de anjinho para tudo quanto é lado, só não voava, porque era tudo filhote, cheio de anjinho para tudo quanto é lado, irmão. Até a zebra tinha asinha. Até o elefante tinha asinha. Anjinho para tudo quanto é lado. Os copos tinham asinha. Eu falei: meu Deus do céu. E o pastor olhou, né? O pastor Dovadio, o grande homem de Deus, olhou e falou: é, né, irmão Rogério? Eu falei: é. Minha irmã, ele era afoito. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que a gente não pode criar imagem de escultura nem que é no céu, na terra. Olha aqui esse monte de anjo, minha irmã. E ela não mexia nada, estava paralisada. Irmão, a situação dela era crítica. Para quem lembra, sabe o que eu estou falando. Crítica. E assim que Deus revelou que o problema estava ali nas imagens, ela começou a melhorar. Na mesma hora já começou a dar sinal de vida. Começou a melhorar. Mas ela gostava tanto dos anjinhos, tanto dos negócios, sabe o que ela fez? Quebrou as asinhas. Acho que era para os anjinhos não voar, né? Quebrou as asinhas. A Bíblia diz: tirai de dentro da vossa casa e do vosso meio tudo aquilo que é maldito, anátema. Irmãos, dependendo de quem for na minha casa, eu oro, eu unjo, eu expulso. Não a pessoa, depois que ela vai embora, expulso o demônio que veio junto. Você nunca sabe, irmão. Se Acã estava no meio do povo e ele foi a causa de perder a guerra, significa, irmãos, que nem todo mundo está em obediência a Deus. E a pior coisa que é você se juntar com quem está em desobediência a Deus, porque você também leva. Sabe aquele negócio? Meu filho foi preso, ele não fez nada, mas estava com o traficante, estava com o maconheiro, estava com não sei o que, na hora errada. Eu sei de um caso de um cara que foi preso, que estava dentro de casa, dormindo. Muitos aqui sabem do que eu estou falando. Dormindo dentro de casa. Os amigos mataram um cara, chamaram ele, foram no Dennis fazer um lanche, a polícia pegou. Ficou não sei quantos anos preso, até provado que não era ele. É isso exatamente que Deus estava falando sobre Acã. Estava dizendo: oi, tem malditos, tem coisa errada, tem coisa que não é aprovado por mim no meio de vós. Essa guerra vocês deveriam vencê-las, vão vencer todas elas, mas enquanto não for retirado o que eu não aprovo, vocês vão continuar perdendo. Eu demorei para entender isso na minha vida,
Mas no dia que eu entendi, irmãos, eu joguei até ouro fora. Tudo que era coisa que para muita gente era de valor, mas para mim era empecilho e maldito, eu joguei fora. Falei, eu não quero que nada, nenhuma unha, segure ou impeça o agir de Deus e o que Deus tem para fazer na minha vida. A partir de hoje, eu jogo tudo que for necessário fora. Roupas, irmãos, nós temos que tomar cuidado até com roupa nos dias de hoje. Tem coisa que é nítido. Por quê? Por que Satanás está tentando fazer isso? Porque ele quer quebrar a comunicação entre o homem e Deus. Ele não quer que você se comunique com Deus, sabe por quê? Porque todo aquele que se comunica com Deus, Deus te revela coisas profundas e te dá estratégias de guerras. Que nos dias de hoje, se você não estiver em estratégias de guerra espirituais, você sofre. Nós só estamos na introdução, tá? O nível de intimidade do homem havia sido quebrado. E se tem uma coisa que Deus tem trabalhado muito Ele está colocando força, Deus está colocando muita força para que essa intimidade seja reconectada. O reino de Deus é tomado e só se apoderam deles os que se esforçam. Quando nós falamos de comunicação, de diálogo, nós não estamos falando somente da oração, nós estamos falando também de ouvidos para ouvir. O próprio Senhor Jesus disse assim, olha, eles têm olhos, mas não ouvem. Vou falar de novo, acorda, igreja. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Veja bem, eu penso como o apóstolo Géser. A cruz foi a arma que matou Jesus. Tá? Existe muito questionamento, mas a cruz é o símbolo do cristianismo. Vamos parar um pouquinho, porque se a gente fosse deixar levado pela América, até a abóbora de Halloween tem dentro das igrejas aqui. É ou não é? Então a gente tem que também ser um pouco, a Bíblia diz, seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Nós temos que entender que Satanás, quando ele não consegue entrar dentro de uma casa por alguém, ele entra por objetos. Então, o que acontece? A cruz foi o madeiro, foi a arma que matou Jesus. E maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós fomos visitar um rapaz, antes do Rafael, um bom tempo atrás, que na época eu trabalhava com o Fábio, um tal de Brutus. O cara era muito grande, muito forte, muito forte. O que o médico mandou dizer foi o seguinte, vem aqui um padre, um pastor, um espírita, um feiticeiro, qualquer coisa para encomendar a alma do sujeito que ele morre hoje. Foi exatamente o que o médico falou. Ele morre hoje. Quando chegamos lá, ele estava com uma manta de gelo dessa grossura sobre todo o seu corpo para poder tentar impedir a bactéria de proliferar mais do que ela já havia se proliferado. O cara estava inconsciente, ele estava magro, acabado. O Fábio falava assim, pastor, se o senhor conhecesse esse homem, você não acredita. O apelido dele é Brutus, o apelido do cara, de tão bruto que ele era, de tão forte, de tão grande que o cara era. O cara estava definhando em cima de uma cama. Para a glória do Senhor, nós fomos lá, esse cara deu sinal, aceitou Jesus, não me pergunte como, estou resumindo a história para você, tá? Era para ele morrer naquele dia, passou uma semana e não morreu, passou 2 não morreu, passou 3 não morreu, passou 4, os médicos começaram a ficar preocupados, esse homem não morre? Porque segundo a medicina ele tinha que morrer, e ele estava lá, não desligaram o aparelho, continuou, 4 semanas e meia, o cara abre o olho. Ah, mas isso aí, igual falaram do Rafael, isso aí é um suspiro que dá, que abre o olho, de repente o ar entrou no lugar e mexeu, oreva. A ciência explica isso. Esse Rafael também estava na mesma situação, hoje já está trabalhando, né? Perfeito, para a glória do Senhor. O que aconteceu? Esse cara depois começou a mexer a cabeça. Começou a reconhecer todo mundo. Voltou. Por favor, eu não estou dizendo que a cruz matou ele, tá? Eu não estou dizendo isso. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso eu sei. Fomos visitar ele, estava deitado na cama, falando normal, perfeitamente, irmãos. Quando eu chego na cama dele, um rosário de todo tamanho, com aquelas bolas que parece coquinho.
e uma cruz de todo tamanho, e um negócio pendurado na cruz ali. Eu falei, meu Deus do céu, acho que católico nenhum veio orar pelo cara. Jesus vem, tira o cara da morte, aí o cara se entrega a uma religião qualquer, me desculpa, e simplesmente fica por isso. Deus falou assim comigo, eu não divido a minha glória com ninguém. Irmãos, eu jamais pensei o que ia acontecer com o cara. O cara saiu do hospital. Saiu do hospital, foi para casa, teve com a sua esposa, seus filhos. Ele falou, a partir de hoje, eu vou viver com a minha família. Pastor, eu morri, ressuscitei. A partir de hoje, eu vou... E ele aceitou Jesus, hein? Aceitar é uma coisa, receber é uma coisa. Vamos lá, é igual libertação. Ser liberto é uma coisa, manter a libertação é outra coisa totalmente diferente, irmãos. Ser salvo é uma coisa, manter a salvação é outra coisa totalmente diferente. Porque tem gente que acha que levantei a mão, está tudo certo, agora eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não, não é assim não. O ladrão da cruz, ele só foi para o céu, porque naquele momento ele entregou a vida dele para Jesus, e naquele momento o coração dele estava decidido a servir o Senhor. Se ele descesse daquela cruz e continuasse na gandaia, ele morria para o inferno. E ele se entregou. Então aquele jovem entregou a vida para Jesus, falou, não, a partir de hoje eu vou viver com a minha família, eu perdi tempo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, 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 não. Foi. Passou-se 3, 4 meses, ele estava bonzinho da Silva. Bonzinho da Silva. A bactéria veio dobrada. Ele foi para o hospital, não deu tempo nem de ninguém visitar, o cara morreu. O cara morreu. Eu não estou dizendo que foi por causa de um crucifixo, não é isso não, por favor. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Até Maria, para entrar no céu, mãe de Jesus, precisou reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Até Maria. Que se diga então o homem. Então, respondendo a sua pergunta, o apóstolo Gés, ele diz assim, tudo bem, ainda que não seja nada demais, eu prefiro errar no excesso do que na falta. Porque no excesso Deus vai falar assim, você foi muito exagerado, mas na falta você corre um grande risco de nem ir para o céu. Entende o que eu estou dizendo? Isso não é fanatismo. Talvez para alguns seja radicalismo, mas eu prefiro ser radical, eu prefiro errar no excesso, do que ser Maria vai com as outras, ou do que deixar o mundo me controlar e eu viver, não a palavra do Senhor, mas o mundo e a sociedade. O reino de Deus é tomado por esforço, e só se apoderam deles os que se esforçam. Uma pessoa, quando ela é impactada por Jesus, e o Espírito Santo de Deus começa a falar com ela, ela joga tudo fora, ela manda tudo embora, ela não quer saber de nada. E se falarem assim, olha, isso pode jogar, eu também não quero. Por quê? Porque ela está decidida a pagar o preço que for para andar com este Deus. A comunicação, quando ela é desligada, nós somos roubados e nos tornamos escravos. Uma das coisas que eu acho muito interessante quando a gente tem questões, ou quando nós temos perguntas, o que é, o que não é, o que serve, o que não serve, o que pode, o que não pode, é criar uma intimidade com Deus, e através da pessoa do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus vai falar com você, pode, não pode, pode, não pode. É como uma pessoa, ela se vestir escandalosamente, ela começa a servir o Senhor, e ela começa a entender que o corpo dela não é exposição de homens, é templo do Espírito Santo de Deus. É como o homem, antes de se converter, vivia com torcicolo, porque tudo que a mulher que anda na rua, o cara olhava, mas daqui a pouco ele se converte, e ele ainda tem até vontade de olhar, mas ele fala assim, não, eu vou segurar meu pescoço, mas eu não vou olhar, porque tem gente que acha que o adultério é somente cometer o ato. A Bíblia diz que o homem, só de pensar, o ser humano, a mulher, só de pensar, já cometeu adultério. Me desculpa, já que é para denunciar, vão denunciar, é igual masturbar-se. O homem e uma mulher que tem essa prática, pode ter certeza, isso não vem de Deus, porque ninguém masturba lendo a Bíblia. Masturba prostituindo na mente.
E é por isso que muitos casamentos perdem o prazer de um para com o outro, porque vive uma vida de fantasia, e quando está com a mulher, não consegue viver o momento da mulher. Tenho 23 anos de casados. E temos a nossa vida sexual como se fosse o primeiro mês. E digo mais, para a glória do Senhor, só não fazemos mais filhos, mas somos ativos. Isso tem que perdurar na família. Mas por quê? Por causa do homem? Não. Porque a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompem. A terceira dobra tem que ser Jesus. Se Jesus não entrar no seu matrimônio, pode ter certeza, você vai ter problemas sérios. Se Jesus não entrar na tua vida, pode ter certeza, você vai ter problemas sérios. Se Jesus, que está batendo na porta do teu coração o tempo todo, você não deixar ele entrar, você vai ter problemas sérios. O que é isso? Deus está querendo se comunicar com você. Para quê? Por que Deus tem uma necessidade de querer se comunicar com a gente? Por quê? Porque tem muita coisa, meus irmãos. Tem muita coisa na vida que você só vai conseguir fazer se você ouvir as instruções de Deus. Só que o nosso problema é como muito brasileiro, ou como muito americano, ou como muito latino, infelizmente, a gente compra um aparelho elétrico e a gente não lê o manual, a gente já pega e enfia na tomada. E muitos fizeram isso e levaram para o Brasil, quando chegou lá estourou. Por quê? Porque ela é 220. É por isso que muita gente vive estourando por aí. Muito cristão vive estourando por aí. Por quê? Porque não quer se comunicar com Deus, não quer ler o manual. Vamos entrar na palavra, amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão, não dorme não, hein? Veja bem. Eu tenho 25 minutos. E mais meia hora para aqueles que chegaram atrasados, então nós vamos terminar 1h30. Amém? Os que chegaram no horário, quando der uma, pode ir, tá? Glória a Deus, estou brincando com você. Abra a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Eu estava falando com Deus aqui hoje exatamente isso no louvor. Senhor, se tiver 100 aqui, eu vou continuar pregando a verdade. Doa quem doer. Se tiver 1000, eu vou continuar pregando a verdade. Doa quem doer. Se tiver 10.000, eu vou continuar pregando a verdade. Doa a quem doer. Mas uma coisa eu não vou negociar: a verdade e a justiça de Deus por nada neste mundo. Por nada, por ninguém. Não importe o que custe, eu vou continuar pregando a verdade. Deus já me falou que essa igreja não será conhecida por eventos. Essa igreja será conhecida pela santidade e pela glória do Senhor. E por isso eu não me preocupo com nada, irmãos. Cadeira vazia ou cheia, não me preocupe. Você sabe por quê? Eu me apoio nas promessas do Senhor. Tudo aquilo que Ele falou, se eu estiver posicionado, vai se cumprir. Eu não me preocupo. A gente se preocupa com o irmão, que às vezes fica fraco, daqui a pouco está doente, está com pneumonia espiritual. E pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor. Aliás, irmão, nós vamos começar um jejum amanhã, tá? Amanhã. Nós acabamos de sair de de Daniel, de 21 dias, vamos entrar em outro. A minha intenção é jejuar todos os meses, eu não sei nem se eu vou parar. Por causas que Deus colocou no nosso coração, nós vamos começar um amanhã. E por essa igreja, por você e pela sua família. Amém? Então aqueles, por favor, não minta. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu estou aí, ó. Aí as pessoas, é interessante, eu vejo tudo, irmãos. Eu vejo tudo. Você vê no texto mensagem, não, é isso aí, Bruna, manda mensagem. Aí, Bruna, manda não sei o que aí que eu vou fazer. Não vai nada, irmão, está comendo churrasco do nosso lado. Comendo aquela picanha do nosso lado. Irmão, não precisa mentir, não. Não, come hoje, dona Aura, come hoje. Eu vou procurar churrascaria hoje aí ainda. Eu ia comer ontem no sítio, mas não deu certo, então vamos para lá. Mas, irmãos, o negócio é você e Deus. Quem jejua ganha autoridade no mundo espiritual.
perde peso. Amém? Limpa todo o seu intestino. Limpa todo o seu interior. A ciência diz que você precisa de 21 dias para desintoxicar. Olha a coincidência. 21 dias. Meu irmão, é só benefício. Ah, mas eu vou morrer sem café. Irmão, você não morreu sem cachaça, sem bebida que você parou? Vai morrer sem café? Para! Morre não, irmãos. É só os 3 primeiros dias, depois Jesus vem e te ressuscita. Porque realmente, os 3 primeiros dias não é fácil, irmãos. Tem mulher que fala que dá dor de cabeça e não sei o quê. Eu falei, tudo bem, toma café sem açúcar, oreva. Mas se você puder, faça, porque você vai ser o mais beneficiado. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E quando você jejua, você está criando um vínculo de intimidade com Deus. Você está querendo Deus, você está querendo ouvir a voz de Deus. Então eu queria que os que fossem fazer de verdade, passem o nome para a Bruna, porque nós vamos estar em ciclo de oração nesses que estão jejuando, amém? Então se você não for fazer, não minta, por favor. Pelo amor de Deus, não faça voto de tolo. Simplesmente não faça e você vai continuar sendo visto do mesmo jeito. Ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém é melhor, ninguém é pior. Mas o negócio é, alguém precisa pagar o preço. Eu sou um deles. Se você quiser, é bem-vindo. Glória a Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 1. E depois você pede também para a Bruna a lista do que você pode comer no jejum de Daniel, amém? Irmãos, você pode comer muita coisa boa. Você come muita coisa boa. Tem muita coisa boa que você não morre não. Morre não. Capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei, quando eu for repreendido. Olha a sabedoria deste homem, profeta. Primeiro de tudo, ele estava buscando a Deus, porque ele queria ouvir a voz de Deus. Mas ali eles estavam vivendo um momento que Babilônia estava oprimindo todo mundo. E Babilônia, ele queria saber, Senhor, o que vai ser dessa terra, deste povo que anda oprimindo todo mundo? Me dá uma resposta. Eu preciso ouvir a tua voz. Qual é a sentença que virá sobre eles? Porque eles estão tocando nos seus ungidos. Alguma coisa tem que acontecer. E aí Abacuque, ele lembra de uma grande coisa. Peraí, toda cidade forte tinha uma torre. Toda a cidade que estava localizada com os seus muros em voltas, ela tinha uma torre, que se chamava torre de vigia, ou de vigília. Essa torre é onde ficavam os atalaias, onde ficavam os vigias. E olha o que ele fala. Ele fala assim, Senhor, eu vou me colocar numa torre de vigia para ouvir a tua voz. Se você parar para pensar, isso está significando que todo aquele que era colocado naquela torre, ele estava vigiando. A segurança de toda aquela cidade dependia de um homem. Olha o quanto é a responsabilidade que eu, você, homem e mulher de Deus, temos sobre os nossos ombros. Quando às vezes achamos que não somos nada, que não podemos fazer nada, que uma andorinha sozinha não faz verão, que uma pessoa sozinha não pode mudar nada, pode sim, é mentira de Satanás, porque ele não quer que você se conecte com Deus. Um homem e uma mulher que está disposto a mudar, significa que este homem, esta mulher também pode mudar gerações. Mas antes que eu venha mudar alguém, eu tenho que me deixar ser mudado. Porque aí eu estou provando para mim mesmo que Deus pode mudar o próximo, porque Ele mudou a mim. Você está me entendendo? E ali ele diz assim, olha, me colocarei numa torre de vigia, se for necessário. O profeta estava dizendo assim, eu vou me separar de todo mundo. Eu vou me separar de tudo, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Escute, a figura do tabernáculo é algo muito interessante. Mas o pátio era lugar de distração. Ainda que estava ali o altar do sacrifício e a pia do lavatório, o pátio é onde havia maior aglomeração de pessoas. E onde há muita aglomeração de pessoas, há distrações. Por isso que Deus mandava o sumo sacerdote entrar aonde? No santo dos santos. Por quê? Só ali ele poderia ouvir a voz de Deus. Primeiro de tudo,
tudo, se queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos sair do pátio. O que isso significa espiritualmente? Precisamos nos desvincular de tudo aquilo que nos distrai. Seja lá o que for, até mesmo pessoas, se for necessário. Eu preciso me desvincular de tudo aquilo que me impede ouvir a voz de Deus. E é isso que o profeta fez. Ele falou: vamos subir numa torre de vigia, aonde eu estarei numa responsabilidade muito grande sobre todo este povo. Mas acima de tudo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Irmãos, nos dias de hoje, se você e eu não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos ficar andando em volta no deserto. E ouvir a voz de Deus, eu não estou falando de um lindo sermão. Ouvir a voz de Deus é se separar, sair do pátio, porque o sumo sacerdote só conseguia ouvir a Deus quando ele entrava no Santo dos Santos. Por que ele entrava no Santo dos Santos? Porque ali ele recebia instruções sobre todo o povo, para o bom andamento daquele povo, daquela nação. Por isso que eu estava dizendo que muitas vezes a gente quer falar, e não quer ouvir Deus. Quando na verdade, se nós ouvirmos mais, a gente vai ter menos o que falar. Uma vez um homem, ele estava dando um testemunho de que alguém chegou para ele e falou assim: quando você que tem aquela mania de... por que você não fica ouvindo a Deus e só glorificando o nome dele? E diz a Bíblia que este cara, diz o testemunho que esse cara ficou 2, 3 horas, aleluia, glória, aleluia, 3 horas, daqui a pouco a glória do Senhor encheu aquele lugar, e aquele homem caiu em prantos de joelho no chão, e ele ouvia a voz de Deus dentro do seu quarto, ecoando sobre a terra, e Deus falando com ele. Por quê? Porque ele resolveu se separar. E aqui, este profeta, é exatamente o que ele está falando. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Vou colocar sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim, e eu responderei quando eu for repreendido. Irmãos, por um profeta dizer assim: eu quero ouvir a tua voz, ainda que haja uma repreensão, o sucesso da vida dele não dependia do que ele ia ouvir de Deus, mas dependia do que ele iria fazer com o que Deus falou com ele. A gente já conhece Deus, a gente já ouviu falar de Deus, a gente sabe muito bem dos princípios de Deus. Por isso que eu digo, tem gente que fala que conhece a Bíblia de capa a capa. Para mim não significa nada. O importante é o pouco que você conhece, você viver. Não é o quanto você conhece, mas é o quanto você vive do que você conhece. É isso que conta para Deus. Na época que eu me converti era uma competição. Todo mundo tinha que ficar decorando para falar que conhecia. Eu falei: gente, eu estou parecendo Fórmula 1. Estamos competindo com o Schumacher, com sei lá mais quem. Eu falei: meu Deus do céu, e aí? E eu enchi a cara, eu falei: uau, não está tendo efeito, deixa eu começar a viver, Irmãos, quando eu comecei a viver, o céu se abriu, dons começaram a ser derramados, Deus começou a falar comigo de uma forma muito clara e muito nítida. Por quê? Porque eu decidi ser como Isaías: sou pecador, não presto, não sirvo para nada, sou sem vergonha, sou trapaceiro, sou ladrão, sou tudo que o Senhor quiser saber. Mas, se o Senhor quiser, eis-me aqui. Você sabia que Deus nunca chamou os santos? Nem São Paulino, nem corintiano? Deus nunca chamou os santos, Deus sempre chamou os pecadores. Ele disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
E tem gente que fala, aquela igreja, outra igreja, outra igreja, outra igreja. Igreja é hospital, meu querido. Hospital tem de tudo. Tem até louco. Tem até louco. Mas Jesus tem poder para curar qualquer enfermidade. Ele pode transformar o homem, a mulher, de qualquer maneira e fazer dele e dela um referencial da glória de Deus. Amém, igreja? 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-la bem legível sobre tábuas, para os que passem por ela correndo, ainda vejam. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente não tardará. Olha o que Deus está dizendo. A você, profeta, você que resolveu se separar, você que resolveu subir numa torre de vigia. Segundo versículo, o Senhor começa a responder a ele, o Senhor começa a falar com ele, e começa a dar orientação, e fala assim: olha, escreve a visão, porque é para o tempo determinado. Tudo aquilo que Deus determinou na sua vida, tudo aquilo que Deus marcou na sua vida, não vai passar, não vai acabar, mas vai se cumprir no tempo determinado. E a Bíblia está dizendo, não tardará. Ele vai acelerar o tempo. Aquilo que demorava na tua vida, vai começar a acontecer rapidamente, para a glória do Senhor. Aquilo que estava travado, vai ser liberado. Acho que você não entendeu. A Bíblia está dizendo que aquilo que demorava na tua vida vai começar a acontecer rápido. Aquilo que estava cerrado nos céus vai se abrir, porque Deus vai dar ordem aos teus anjos, e você vai começar a ver o milagre de Deus em todas as áreas da sua vida. Aplauda ao Senhor. Nós estamos vivendo os dias em que a igreja será levantada com muito poder e glória. Porque está chegando o arrebatamento. Está chegando o arrebatamento. Igreja, não durma mais não. Desperta, ó tu que dormes. Levanta a tua cabeça, se alinha com Deus. Porque sinais estão acontecendo para todo lugar da face da terra. É sinais e sinais. A pior coisa que deve ser para um homem, para um ser humano que conhece a Deus, vendo a igreja subindo e você grudado no chão. Deve ser a pior coisa. Não pense que vai continuar como antes. Jesus não veio hoje, vai demorar ainda para vir, não. Ele está às portas. Por isso que eu digo, você pode continuar a sua vida, mas Deus tem que ser prioridade. Você pode continuar com seus amores, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser o único adorado na sua vida, porque Ele merece toda a glória, toda a honra, toda a majestade. E outra, os céus já estão mostrando sinais, e a terra também. Jesus está às portas. Desapegue de tudo aquilo que você está apegado. Ouça o que eu estou te dizendo. Desapegue de tudo aquilo que você está apegado, e se apegue ao centro da vontade de Deus. Você tem que continuar trabalhando? Tem que continuar pagando conta? Tem. Você tem uma família para sustentar? Tem. Você tem que comer? Sim, glória a Deus. Mas não se esqueça, se Jesus voltar hoje, e você se deparar diante do céu, e Ele fizer a pergunta para você, porque todo mundo vai ter que ir para o céu, viu, irmão? Uma vez falaram que todas as religiões levam a Deus, né? Macumba, satanismo, espiritismo. É verdade, é verdade. É assim. Não, é verdade. Não precisa se espantar nem achar que é heresia, não. Todas as religiões levam a Deus, porque todos vão ser julgados. Mas nem todos entrarão nos céus. Todos vão ter que se deparar diante de Deus. Entrai pela porta. Você, não. Todos serão julgados diante do Senhor. Aí entra uma pergunta do evangelismo inclusivo, que é muito interessante. Deus chega para você e diz assim: por que deveria eu deixar você entrar no meu céu? O que vamos responder? Que não sejam as nossas palavras, mas seja o nosso estilo de vida e as nossas atitudes na terra. Amém? Que haja verdadeiramente um temor do Senhor no coração do cristão e de todo ser que respira, porque nós estamos vivendo os últimos dias. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20. Estaremos terminando.
E assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço na casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar a Deus, ele o fez de todo o seu coração e prosperou. Aqui não está dizendo que ele simplesmente prosperou porque ele era um cara que ele sabia lidar com as finanças. Ele está dizendo aqui que ele prosperou porque ele fez tudo o que era reto diante de Deus. Isso é uma receita. Às vezes achamos que a nossa prosperidade vem da força do nosso braço. Não, pode até ser por durante um tempo, mas depois vem o vento e leva tudo. A prosperidade que permanece é aquela que está fincado na rocha, que está alinhado com Deus, que está sendo aguado todo dia pela palavra do Senhor. Essa é a verdadeira prosperidade de Deus. Depois dessas coisas, em verdade, veio Senaqueribe. Senaqueribe, preste atenção, Senaqueribe representa o opressor. Eu falei sobre isso aqui na terça-feira. Senaqueribe representa o opressor. Mas olha, aquele que está com a sua comunicação ligada com Deus, ouvindo Deus, discernindo e andando conforme a palavra do Senhor, ainda que venha errar, tem um advogado que é fiel e justo para te purificar e te perdoar de todos os seus pecados, de toda a tua injustiça. O problema de Deus não é o pecado, não é o erro. O problema de Deus é não consertar e não confessar. Está me ouvindo? Está me entendendo? Aquele que confessa e larga, alcança misericórdia. E diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A graça e a misericórdia de Deus é a causa de você acordar com saúde e com fôlego de vida. E aqui nós estamos falando de um homem que fez tudo que era reto diante do Senhor. Porém, passou por lutas. Senaqueribe representava o opressor, aquele que oprimia, aquele que queria destruir. Depois dessas coisas, de verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou-se apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, Senaqueribe vinha e que estava resolvido a lutar contra Jerusalém, teve conselhos com seus príncipes, seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das águas, e havia na cidade, e eles o ajudaram. E assim, muito povo se ajuntou e tapou-se as fontes, como também o ribeiro se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou-se a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Aqui está dizendo que este homem, o muro que estava quebrado, ele restaurou. Escute isso. O muro que estava quebrado, ele restaurou. O muro representava fortaleza, representava segurança. E ele ainda falou: quer saber de uma coisa? Eu quero segurança dobrada. Eu quero fazer outro muro em volta deste muro. Olha a prudência deste homem. Todo homem que é prudente com Deus, ele nunca será envergonhado. Ainda que a sua luta seja maior do que as suas forças. Escute o que eu estou te dizendo. Todo homem e mulher que é prudente com Deus e resolve construir uma torre de vigia na sua vida, que significa intimidade entre você e Deus, nunca será envergonhado. Ainda que todas as condições digam o contrário. Ainda que o médico diga: não tem jeito. Ainda que venha uma grande multidão contra ti, o Senhor jamais vai permitir que os justos sejam envergonhados. E este homem, ele fez tudo que era reto diante do Senhor. E ele disse assim: eu não quebrei o muro, mas eu vou restaurar. Eu sou restaurador de brechas, eu sou restaurador de vidas. Eu vou fazer. Não importa quem pecou, não importa quem errou, eu estou aqui para consertar.
Olha a diferença de um homem e de uma mulher que resolve viver o Evangelho. Não importa quem errou, não importa quem faz errado, eu vou fazer certo. E as pessoas vão ver em mim que eu sou diferente. E aí vem as perguntas: como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue ser assim? Por que você está consertando e fazendo uma coisa que você nem fez? Porque a lei da humanidade diz olho por olho, dente por dente. Quem que te magoou tem que te pedir perdão. Não, se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não importa quem me feriu, não importa se a pessoa tirou a primeira pedra, eu posso chegar lá e pedir perdão para ele, e ele vai falar aquilo que muita gente já ouviu: eu é que tenho que te pedir perdão e você vem até mim? O que é isso? Evangelho diferente. É esse evangelho que eu e você estamos precisando viver e mostrar para esse mundo que pode ser diferente. Restaurador de brechas. Restaurador de brechas. Mas para isso é necessário construir uma torre de vigia. O que é essa torre de vigia? Senhor, eu decido hoje, independente de todo mundo, independente da nação, independente da igreja, eu quero saúde espiritual para mim. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero criar discípulos, não segundo a mim, mas segundo aquele Cristo que vive em mim. Eu quero mostrar que eu posso fazer a diferença. Irmãos, eu não penso como milhares por aí que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu acredito que pode. Jesus fez, os discípulos fizeram, nós podemos fazer também. Nós podemos fazer também. E aqui ele continua: e pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-se na praça da cidade, falou: 7, esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis. Por que ele estava dizendo isso? Tem de bom ânimo, por quê? Porque o povo estava... Olha para o seu irmão da esquerda, da direita e fala: estava com a cara parecida com a sua. Tem de bom ânimo, significa que eles estavam. Esforçai-vos, significa que eles estavam sem fazer nenhum esforço, nenhum. E aquele profeta, ele disse assim: olha, povo, vamos acordar, vamos levantar, vamos ter ânimo, vamos ter força. Nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda essa multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco do que os que estão com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou na palavra de Ezequias, rei de Judá. Com eles está a força do braço, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para pelejar as nossas batalhas. Ei, um soldado, quando era colocado na torre de vigia, ele era obrigado a ver tudo, porque ele estava à espera de um mensageiro, e ele tinha que perguntar se vinha em guerra ou em paz. O papel daquele homem era avistar de longe o perigo. E hoje, se tem uma coisa que infelizmente a igreja não tem feito, é ficar em torre de vigília para avistar o perigo de longe. E quem não sobe em torre de vigília, quem não procura avistar o perigo de longe, anda de lado a lado com o perigo. E olha o que esse homem fala: que pelo fato de eu ter subido numa torre e decidido, eu, sozinho, fazer o que Deus me mandou fazer, o Senhor, Ele peleja todas as tuas guerras. Ele chega para Josafá e diz assim: Josafá, virá contra ti uma grande multidão, porém essa guerra não é tua. Sabe por quê, Josafá? Você sabe por que Deus disse para ele que a guerra não era dele? Porque a primeira coisa que Josafá fez foi subir na torre de vigia.
coisa que Josafá fez não foi ligar para a mãe no Brasil, nem para o pai desesperado. Ah! O furacão, para onde eu vou? Vou para Geórgia, vou para Jacksonville. Aí o furacão desvia e passa lá. Ai, ai, ai. O que eu vou fazer? Vou subir na torre de vigia e o furacão vai desviar. Vou subir na torre de vigia e essa guerra não é mais minha, ela é de Deus. Josafá, ele buscou o Senhor. Diz a Bíblia que ele não procurou lança, ele não procurou enxada, ele não procurou foice, ele não procurou nada. Ele não procurou fuzil, nem K-47, ele não procurou nada. Diz a Bíblia que ele simplesmente pôs-se a buscar o Senhor, jejuou e ordenou aos levitas que adorassem. Só isso Josafá fez. E vou dizer mais, aquela guerra que Josafá estava para enfrentar era como essa que o rei Ezequias estava para enfrentar. Eram guerras impossíveis de vencer. Impossíveis de vencer para o homem. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Está passando por guerra? Tem vivido luta? Tem nadado e morrido na beira da praia? Quer um conselho? Levanta uma torre de vigia na sua vida. Entra no jejum. Teve gente que nunca teve coragem de fazer um jejum. Mas no dia que fizer, você pode ter certeza, você vai querer fazer um atrás do outro. Você vai querer fazer um atrás do outro. Sabe por quê? Você vai ver coisas inefáveis. Você vai ver coisas tremendas. Aquilo que estava preso será solto. Aquilo que estava escondido será mostrado. Aquilo que estava em oculto, aquilo que não te era revelado, passa a ser revelado. Construa uma torre de vigia. Sua carne, ela não vai morrer por causa do jejum. Ela vai ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. E você vai ter sede de Deus. Você vai ter vontade de chegar no horário na igreja. Você vai ter vontade de vir aos cultos. Você vai ter vontade de falar para as pessoas que Jesus mudou a sua história e pode mudar dele também. Construa torres de vigias. Mas ainda que você não queira fazer jejum, não importa, se alinhe com Deus, se separa de tudo, de todo mundo e começa a se alinhar com Deus, porque daqui a pouco a sua carne vai começar a falar jejum, 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 orar, 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 palavra, 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 e você vai começar a criar uma intimidade tão grande com Deus, que Deus vai começar a te dar estratégias de guerra, vai te dar sugestões que vão resolver a sua história, coisas que vão mudar os princípios da sua vida. Porque, irmãos, basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Amém, igreja? Glória a Deus, fique de pé. Feche seus olhos, você que está aqui. Talvez você está pensando assim: bom, para mim construir uma torre de vigia, eu preciso ter muito tempo de intimidade com este Deus. Não. O ladrão da cruz, ele criou naquele mesmo dia em que ele faleceu e morreu, ele criou uma intimidade com Deus naquele dia. Basta uma decisão no seu coração. E diante dessa decisão, Deus pode mudar a história sua hoje. Quando alguém quer, o céu se move. Quando alguém quer, a terra treme. Quando alguém quer, alguma coisa acontece. A você que está aqui hoje, eu não sei qual é a sua intimidade com este Deus. Eu não sei até que ponto você tem andado com Ele. Mas uma coisa eu quero te convidar hoje: a você começar a construir uma torre de vigia na sua vida. E às vezes, para começarmos a fazermos isso nas nossas vidas, é necessário um caminho, uma atitude. E qual é? O Senhor Jesus, ele diz assim: eis que estou à porta do seu coração
aquele que abrir, entrarei e cearei contigo. O Senhor está batido na porta do seu coração, o Senhor está te chamando. Você sabe que Deus está te chamando para uma intimidade, você sabe que Deus quer mais de você, você sabe que você não está no fundo do seu coração sendo uma pessoa feliz, e essa felicidade só Jesus pode te dar. Irmãos, furacão pode levar tudo, pode levar casa, carro, mas se ele não levar a intimidade sua com Deus, pode ter certeza, você vai continuar sendo a pessoa mais feliz do mundo, porque Deus completa o ser humano. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra dele é uma espada de dois gumes, vive e eficaz, e penetra ossos e medulas, e aquele que sabe discernir todas as coisas dentro de nós, este é o que te chama hoje, para que você abra o teu coração. A você que está aqui hoje, você que ainda não tem essa intimidade com Deus, e quer entregar a sua vida para Jesus, quer realmente se entregar a Ele e dizer: eu quero andar com este Deus, eu quero conhecer este Deus. A você que está aqui hoje, você o quer, levante sua mão. Hoje é o dia que Deus preparou para você, hoje é o momento que Deus preparou para você, e diga, dizendo assim: filho meu, filha minha, não endureçais a porta do seu coração, não endureçais, mas deixa eu entrar, deixa eu cear, deixa eu mudar a tua história, deixa eu mudar o curso da sua vida. Deus quer mudar o curso da sua vida. Se você é essa pessoa aqui hoje, está aqui hoje, e você quer entregar a sua vida para Jesus, e você quer um novo tempo, um novo início sobre a sua vida, e você ainda não entregou, hoje é o momento. Levante sua mão, para que eu possa orar por você e abençoar a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, glória a Deus, que Deus te abençoe. Lindo, é isso mesmo. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele está te chamando para um nível de intimidade. Se você ainda está aqui, você ainda não fez e o quer fazer, a você que ainda não levantou a sua mão, e você quer levantar a sua mão, entregar a sua vida para Jesus, hoje é o dia, hoje é um dia especial que Deus preparou para você. Hoje é o seu dia, haverá festa nos céus, porque já está tendo, para a glória do Senhor. Talvez você já é convertido, conhece o Senhor, está andando com o Senhor, mas você ainda não conseguiu dar um passo em direção a essa intimidade com Deus, preso a coisas do mundo ainda, preso a coisas do dia a dia, que na verdade essas coisas não te trazem a verdadeira alegria e nem a verdadeira felicidade. Se você é essa pessoa que está aqui hoje, e você quer fazer um voto com Deus, entre você e Deus, de construir uma torre de vigia, e você se separar, se alinhar com Deus, escute o que eu vou te dizer, você vai ouvir coisas dos céus que você nunca ouviu antes. O Senhor vai falar ao seu coração, mas você tem que manter esse princípio, você tem que levar adiante esse princípio. Se você é essa pessoa, está aqui hoje, quer alinhar esse tipo de intimidade com Deus, levante sua mão. A você que quer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, glória a Deus. Você está construindo uma torre de vigia na sua vida, e pode ter certeza, o Senhor vai levar, o Senhor vai enviar anjos, e Ele vai trazer estratégias de guerra para você, e as suas guerras serão vencidas, e você não precisará mais fazer o esforço humano, porque com a mão do Senhor, Ele há de destruir todos os teus inimigos. Quando eu digo inimigos, eu não estou falando pessoas, estou falando do mundo espiritual, daquilo que se levanta contra ti. Se você é essa pessoa aqui hoje, você quer levantar essa torre de vigia na sua vida, você quer se alinhar com o mundo espiritual, com Deus, eu te convido você a levantar a sua mão e fazer uma aliança com Deus, e levar adiante isso até o final, porque é chegado um novo tempo sobre a tua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Quero orar por vocês. Senhor Pai amado da nossa alma, aqui estamos para declarar que o Senhor é o Rei da nossa vida.